Fala, povo lindo do meu Brasil. Hoje eu tô aqui com nada mais, nada menos com o cara que cuida dos meus investimentos imobiliários. O cara que fez com que eu parasse de perder dinheiro comprando aquilo que eu não posso mais vender. Isso aí. Né, Marcão? Isso aí. Tem esses caras que compram... Pô, com certeza. Não, o negócio é que minha mãe sempre falava, o importante é você comprar imóvel. É isso aí. Aí você compra e depois você fala assim, quero vender. Aí o cara fala assim, irmão, a parada é a seguinte. Não é bem assim, eu não consigo vender esse imóvel. Esse trem que você comprou aí, irmão, daqui uns 30 anos. É verdade. Daqui uns 30 anos, quando começar o bairro valorizar, ou tiver uma pandemia muito louca, aí o povo vai fugir para as montanhas e esse buraco onde você comprou esse lote aí alguém vai pensar. É verdade. Mano. Alguém vai pensar em comprá-lo. E pior que se der uma dor de barriga e tiver a necessidade de vender o imóvel, o cara tá ferrado. Não vende. Então hoje eu tô aqui com nada mais, nada menos do que Marco Terra, que é o cara que cuida de todo o meu patrimônio quando fala de investimento imobiliário. Tá? A gente vai aprender uma coisa, você que me assiste sabe disso, que a vida do empreendedor é investir no próprio negócio, mas chega um nível de vida que você precisa transformar o seu dinheiro em algo... Como é que a gente fala isso, Marcão? Como é que é o termo? Imobilizar. Imobilizar. Você vai imobilizar. Sim, você pega o seu capital aqui, seu dinheiro aqui, que você vai implicar num monte de coisa, você fala, cara, eu preciso imobilizar o meu dinheiro para que eu possa ter um pouco mais, como habla los hermanos, um pouco mais de seguridade. Mas é interessante essa palavra porque, né, o imóvel tem essa conotação de você imobilizar dinheiro. No entanto, se você tiver uma boa assessoria para fazer bons investimentos imobiliários, ele se torna mais líquido, entendeu? Então, essa liquidez do imóvel, quando é bem localizado, quando ele é bem preparado, quando ele é bem orientado, quando o cliente é bem orientado na compra, entendeu? Porque o imóvel realmente assim, não é algo que se vende toda hora, entendeu? Com muita facilidade. No entanto, você diminui esse range de tempo aí quando você faz investimentos com qualidade, com planejamento, entendeu? Bem orientado. E uma das coisas que a gente sempre preza muito é justamente você se preocupar muito com o que, de fato, é interessante para o seu cliente. Qual é a demanda dele, qual é a necessidade dele. Então, normalmente, quando eu vou atender um cliente, né, que eu não conheço ele, eu faço uma entrevista. Eu costumo fazer analogia igual o médico, né? O médico chega lá, você tem que conversar com ele, cara. Ele tem que conversar com ele, ele faz um exame, uma série de exames em você, entendeu? Aí, através dos exames, ele vai olhar e vai identificar o que você precisa, qual é o remédio que você precisa. No entanto, a maioria das pessoas ficam se preocupando apenas em vender. Você passa por cima do mais importante, que é entender o que é bom para aquele cliente. Com a necessidade desse cara. Com a necessidade. E também, assim, você vai fazer a sua orientação a ele. Mesmo que, muitas vezes, aquilo que ele está querendo, você vai respeitar, obviamente, mas muitas vezes pode não ser o melhor para ele. Então, quando você gera uma confiança no cliente, com o tempo isso vai acontecendo, você mostra para ele que muitas vezes, né, é só uma pequena mudança no que ele quer para que ele possa justamente enxergar e ter um investimento melhor, entendeu? Então, posicionamento do prédio, posicionamento do local, o endereço do imóvel, que tipo de imóvel, se é um imóvel residencial, se é um imóvel comercial, se é um loteamento, se é um terreno para poder depois fazer uma incorporação, entendeu? Então tem uma série de fatores que um bom profissional consegue mostrar para o cliente. Mas a maioria realmente que está no mercado está sempre preocupada em vender. Então, normalmente está vendendo muito produto, não vende o investimento imobiliário, entendeu? Entendi. Cara, Marcão, e é o seguinte, como é que consegue transformar essa confiança, irmão? Porque olha só, digamos que hoje eu tenha 5 milhões para fazer um investimento imobiliário, ok? Como é que eu sei de verdade que aquele corretor, né? Vamos pensar lá na XP, ok? Tô com meu dinheiro aqui.
é que eu vou confiar que esse cara vai fazer o melhor investimento para mim? Que esse cara, de verdade, ele quer me oferecer aquilo que é melhor para mim, não melhor para ele ou para a corretora. Porque tem 3 caras aqui no game, concorda comigo? Lógico, fato. Tem o cliente, sim, tem o corretor e tem a construtora. Sim. Será que o meu corretor, será que esse especialista que realmente está pensando em mim, ou está pensando nele, ou está pensando na construtora? Como é que eu penso em mim aqui, ó. Como é que eu sei que o cara realmente está falando a verdade para mim? Inicialmente, fica realmente assim, difícil você identificar se você não tiver conhecimento. Então, o cliente que chega, uma pessoa, é igual relacionamento, é um relacionamento, né? Que você tem que construir aquilo. Então, no primeiro momento, eu aconselho o cliente a fazer uma busca para saber o histórico daquela pessoa, para ver se ela é realmente aquilo que ela muitas vezes se apresenta e diz que é. Porque falar que é, um monte de gente fala. E ser é totalmente diferente, ok? No entanto, isso é importante. Você consultar, pedir referências. Isso é importante. Do corretor. Do profissional que você escolher, ok. Que você está avaliando. Ou seja, não só analisar o imóvel, mas analisar também a pessoa do corretor. Isso está antes, cara. A questão é que as pessoas negligenciam para fazer um investimento tão alto quanto é o imóvel. E tão importante. Porque, cara, tem imóveis que muda a vida da pessoa. Você imagina o seguinte, uma pessoa que tem um bom terreno na Praia do Canto que comprou há X anos atrás. Cara, hoje o cara tem um pote de ouro. Lançamentos na Praia do Canto hoje estão girando em torno de R$25 mil. Em breve aí vai ter lançamento a 28. Então imagina o cara que tem um terreno, sei lá, de 1.000 metros quadrados dentro da Praia do Canto, aquilo é um pote de ouro. Então você tem que se preocupar com quem você vai se relacionar para que te oriente a fazer um investimento desse, por exemplo. Entendeu? Então você tem que pesquisar. Você tem que olhar para ver se aquela pessoa está dizendo a verdade, se tem referência. Você pede para ele, fala assim, me dá 3 clientes que compraram com você nesses últimos 6 meses. Boa. Entendeu? Aí eu te pergunto. Tipo, seu imóvel é bom, irmão. Mas antes de eu comprar o imóvel, deixa eu saber quem é você. Quem é você. Eu tive uma experiência muito interessante, que eu fico até muito triste, porque recentemente essa pessoa faleceu. É um cara extremamente inteligente, um cara fino, um cara viajado, foi construtor, construiu o prédio que ele morava, né? Porque ele faleceu, infelizmente. Uma pessoa maravilhosa, ele e a esposa dele, enfim, a família. Há muitos anos atrás, logo no início que eu montei a imobiliária, eu estava no meu escritório e aí a minha corretora chegou toda feliz, estava atendendo um cliente para comprar uma cobertura. E as coberturas mais caras da região da Praia do Canto, todas na Saturnino de Brito, ela estava mostrando para o cliente tudo, estava toda empolgada. No final ela ficou um pouco frustrada, mas acabamos ganhando um bom cliente e um amigo. E aí ela falou, pô, tô atendendo um cliente assim, que a cobertura, rodou com ele algumas coberturas. E depois ela virou e falou, ele quer te conhecer pessoalmente. Falei, que legal, traz ele aqui, tranquilo. Chega o cliente lá com a esposa, sentou na minha frente, e a corretora, tudo bom, Marco? Falei, tudo bem, e você? O negócio é o seguinte, eu não quero comprar imóvel, eu quero vender a minha cobertura. E por isso eu fiz um levantamento das coberturas que estão à venda aqui na Praia do Canto, na região da Saturnino de Brito, similares à minha. Eu queria saber com quem que eu vou deixar meu imóvel. Qual? Que era uma cobertura também, uma cobertura grande na Saturnino de Brito. Ou seja, os caras estavam estudando vocês. Exatamente. E vou mais, vou além. Porque ele virou para mim e outra coisa, eu levantei quem você é. Eu sei onde você estudou, eu sei o que você é formado, eu sei que você foi diretor da Ross, você foi diretor da Lorenzi. Uau. Entendeu? Eu sei as pessoas que você se relaciona, você conhece fulano, com fulano eu liguei para essas pessoas, falaram extremamente bem de você. Isso é um fato que eu estou te contando, isso aconteceu comigo. Isso serve como experiência para justamente validar o que eu acabei de te falar. Entendeu? Por quê? Porque quando ele falou isso tudo, eu virei para ele e falei assim, olha, eu fico muito lisonjeado, porque se o senhor está aqui agora colocando seu imóvel para vender, é porque o senhor deve ter visto só coisa boa do Marco Terra. Entendeu? Ou seja, nunca compre um imóvel, compre o corretor. E lógico. Você tem que comprar o profissional, cara. Você tem que entender quem é o profissional que está ali te orientando, cara.
Tá te orientando. Imagina, você vai no médico, se o médico não te atende bem, se tá com algum problema de saúde, alguma coisa assim, você muda de médico, cara. Exato. Não é assim? Você não pergunta, pô, você tem algum cardiologista para me indicar? Poxa, imagina, você vai colocar seu coração na mão de alguém que negligencia. Porque tem bons profissionais e maus profissionais em todas as profissões. É um fato isso. E assim, Marco, em um imóvel, assim, é óbvio que tem pessoas que têm imóvel para investimento. Sim, sim. Mas tem imóvel que o cara compra para vida. Sim. Tem investimentos imobiliários que duram até mais que o casamento. Não, com certeza. O casamento acaba e aquele investimento que o cara fez no imóvel fica. E tem casamento que acaba por causa do imóvel. Também. O cara compra um apartamento lá que é sol da tarde. E a mulher fica bloqueada, até porque o cara, de repente, não usou o conhecimento das mulheres, que são muito sábias, né? Então, isso é importante, você ter um alinhamento com a sua esposa ou com o seu marido na hora de compra, entendeu? Mas olha que interessante, você falou que acaba ou facilita a operação final do casamento, muitas vezes. Não, rapidão. Gente, se tem um povo que ganha dinheiro com divórcio, é corretor e investidor de imóveis. Porque é o seguinte, ó, você compra imóvel para casar, você paga a comissão pro cara. Quando você se divorcia, vai ter que vender o imóvel, ó, o mesmo corretor que te vendeu uma vez vai vender porque Exatamente. Vai dividir. Mas depende, depois que divide, vai uma grana para um e uma grana para outro. Os dois vai comprar outro imóvel. Tá entendendo, seu Temar? A rede é uma rede. Então, ó, um cara ganhou dinheiro no primeiro, ganhou para comprar para vender pro casal. Quando comprou pro casal, vendeu pro casal, depois vende pro casal, se divorciou, depois os dois vão comprar um imóvel, ou seja, é 1, 2, 3, 4 comissões. Mas olha como é que é interessante, depende. E se não tiver filho, hein? Não, mas depende, porque vai ter corretor que só vai ganhar a primeira. E aí? Por quê? Porque não orientou bem o casal e, consequentemente, ele foi mal atendido e vai identificar isso conforme o tempo e, de fato, não vai voltar a esse corretor. Por isso que você tem que seguir todo aquele processo que eu falei anteriormente. Então, se você... Para não vender só uma vez. Exatamente. Porque você faz uma venda pensando em você, enquanto profissional, né? O cliente que está comprando contigo, pô, não vai ser prestigiado a esse ponto, né? No ponto, de fato, de sentir que fez uma boa compra com um profissional, que o profissional atendeu-lhe muito bem, e etc. E ainda tem mais, que tem que ter um pós-venda também, que é extremamente importante, muitas vezes até mais importante, ok? No entanto, nesse caso que você citou, nesse exemplo interessante, porque o que ocorre? Se você fez uma orientação adequada para esse casal, eles também, na hora que forem vender, vão ser beneficiados no seguinte ponto. Primeiro, na verdade, 2 pontos. No primeiro, que é a liquidez do imóvel, entendeu? Porque você orientou um imóvel orientou bem. Que quando tivesse qualquer tipo de problema seria fácil vender depois. Porque imóvel tem um tempo de venda. Não imóvel vende assim automaticamente. É raro isso acontecer. Às vezes acontece, obviamente, no lançamento. Você está ali, tem forma de pagar mais facilitada. Então isso tem um volume de venda, uma velocidade de venda mais rápida, ok? E depois a gente pode falar um pouco mais sobre isso. No entanto, nesse caso específico, que a gente está usando como exemplo, na hora que o cara vai pegar o imóvel para vender, ele tem a liquidez. E o segundo ponto, que é extremamente importante, que se ele valorizou, pode ser que, neste caso, você consiga dividir em 2, obviamente, estou entendendo que os dois têm o mesmo direito aqui, ok? Não estou entrando em detalhes. E esse dividir em 2, pelo fato do imóvel ter valorizado, consiga atender ambos com bons imóveis, menores, ou, enfim, com valores menores, mas bons imóveis, para você não ter uma queda muito grande, que às vezes isso acontece também. Porque muitas vezes, o que ocorre? Se você fez uma compra mal feita, mal orientado, você, na hora que for vender, você tem dificuldade de vender. Então, assim, e num momento delicado, porque o casal muitas vezes pode estar em... As emoções estão aqui em cima. Entendeu? Então, isso implica muito na hora. Então, e aí está no desespero querendo vender, acaba vendendo mal, porque não tem liquidez, ou não valorizou, o estresse do casal, tendo em vista que eles estão separando. Então, isso não é legal. E tá tudo ligado àquele primeiro ponto que eu te falei, de você
saber com quem que você vai fazer seu investimento imobiliário, entendeu? Marcão, vamos lá, só não mudando de assunto, mas já que a gente está falando de casamento, a galera perde muito dinheiro com... O cara tá desesperado, tá divorciando. Tá divorciando. A galera nessa emoção do vamos partilhar os bens, como é que funciona? O casal consegue ter a paz ali para poder vender? Ou o pau quebra e a galera perde muito dinheiro quando tá vendendo, quando tá nesse processo de divórcio? Então, na verdade, assim, na maioria das vezes, subentende-se que há uma divergência, e muitas vezes grande, outras não tanto. Só que, o que acontece? As pessoas estão nesse estresse e querem resolver o assunto, ok? Então, tá muito baseado nessa questão. Se fez uma boa compra, possivelmente você vai fazer uma boa venda, e se eles tiverem tranquilidade e tiver uma boa orientação, entendeu? E não ficar no desespero, você consegue fazer uma operação saudável, entendeu? Em termos do investimento que eles fizeram, e, consequentemente, vender aquilo e apurar um valor, assim, de mercado, ok? Mas, se estiverem estressados, tiverem conflitos, entendeu? Muitas vezes estão em litígio, etc., uma coisa mais grave assim, realmente assim, vão querer entrar numa linha de vender o imóvel vender rápido. E aí, para vender rápido, você vai perder dinheiro. E tem quem aproveita disso, Marcão? Lógico. Quem fica de olho? Sempre tem. São, assim, são as oportunidades. Tipo, o advogado já fala, ó, fulano tá divorciando. Tem X imóvel, irmão. Já vê quem é o corretor do cara, porque vai ter oportunidade. Não, rapaz, isso acontece... Já vê que tem negócio ali. Não, então... Mas assim, sempre tem conflitos, mas cabe... olha a importância, cara, porque as pessoas... Mas eu acho que o Rick, ele é mais... Acho que ele é mais centrado, não, Marcão? Não é. Não? Não, é ser humano. Ser humano é ser humano. Muito pelo contrário, muitas vezes... tem muita coisa a dividir e tem muitos interesses envolvidos, e aí, às vezes, até pior, entendeu? A guerra é até pior do que até pior com pobre. Porque acaba... Realmente... Apesar que, geralmente, pobre que compra não tem liquidez. Não, depende, cara. Se tiver bem orientado, porque existe bons profissionais em toda a cadeia e todo segmento, entendeu? Então, toda faixa de imóvel você tem bons profissionais, entendeu? Eu não estou falando só do profissional... Do premium. Que vende... produto de alto valor agregado. Eu tô falando de todo profissional. Tem profissional que vende muito bem Minha Casa Minha Vida, entendeu? Eu tive uma experiência também muito interessante com relação a essa questão, até já que você tocou nesse assunto do possível pessoa com baixo poder aquisitivo e comprava Minha Casa Minha Vida. Eu era diretor da Rossi e eu atendia no stand junto com o corretor um cliente, uma pessoa simples, que a Rossi lançou na época aqui um monte de empreendimento Minha Casa Minha Vida. E aí tinha um casal lá muito simples, assim, mas o cara muito simpático. Aí eu acabei ficando conversando com ele e tudo. E ele querendo comprar o imóvel, o corretor forçando um pouco a venda. E eu, obviamente, queria que todo mundo, né, vendesse. Mas a minha responsabilidade falou muito mais alto. Porque o corretor forçando muito a barra para comprar o imóvel, recolher o documento dele, iludindo ele. Eu percebi isso na conversa, não gostei, não falei nada na hora, mas a compra não iria se efetivar naquele momento, tendo em vista que precisava de documentos, além daqueles que ele já tinha deixado. Eu peguei o contato do cliente, liguei para ele, fui na casa dele. Fui lá pessoalmente, era o diretor da Rossi, fui lá na casa do cara, lá em Barra de Fátima, me lembro claramente. Sentei com ele, expliquei para ele que aquilo que ele estava fazendo, porque o corretor estava forçando a barra com ele, ia implicar num possível problema financeiro para ele no futuro, porque eu ouvi e vi a forma e como ele... Não só como ele ganhava dinheiro, que era uma forma muito instável, e o quanto que ele ganhava. Entendeu? Isso você falou com o cliente. Com o cliente. Eu fiquei quieto na hora, entendeu? Deixei o corretor atender, sabia que a venda não ia se concretizar naquele momento, ok? Vi a ilusão do cliente e a forçação de barra do corretor, que eu não gostei, mas fiquei na minha porque ele já estava pensando numa atitude pós esse atendimento. E aí liguei para o cliente, fui até o cliente, conversei com ele, falei com ele, olha, do meu ponto de vista, eu acho que você não deve fazer essa compra, você precisa se capitalizar mais, ter mais estabilidade profissional e financeira, obviamente, para você fazer essa compra, porque
entendeu? Isso vai aumentando, né? Porque tem a correção, tem o CUB. Dependendo do momento, o CUB sobe bastante, lógico. entendeu? Eu que eu diga. Entendeu? Então, você e todo mundo que compra imóvel na planta. No entanto, assim, é bem menos do que a taxa de juros, é um fato. Até porque as condições que eram para Minha Casa Minha Vida, financiamento e tal, esse negócio todo. O cara vai pagar em 30 anos isso. Olha como é que é a instabilidade do mercado inteiro. Então, assim, isso eu me senti muito tocado. Por isso, fui na casa dele e conversei com ele. Ele, não, pô, ficou todo feliz porque eu fui lá, eu era o diretor da empresa. Então, assim, né, com muita humildade eu fui lá e com muita responsabilidade. No entanto, tempos depois, eu vi que ele comprou o imóvel. O corretor conseguiu, conversei, eu acho, talvez pela emoção e tal, esse negócio todo. E depois eu soube que ele teve que devolver o imóvel, devolver a operação, cancelar a operação, melhor dizendo. Ele teve que cancelar, porque nem recebeu o imóvel, então não devolveu o imóvel. Ele não conseguiu avançar. Meses depois eu soube que ele teve que cancelar e perdeu dinheiro. Óbvio. Entendeu? Porque ele pagou comissão, pagou isso, aquilo, outro, e o corretor, obviamente, estava pensando apenas nisso. Óbvio. Entendeu? Na comissão dele. Exatamente. E aí forçou a barra, deve ter encontrado o cliente de novo, o cliente na ilusão, coitado, não tinha muito conhecimento, entendeu? O corretor deve ter convencido ele de alguma coisa, né? Tendo em vista que, pô, todo mundo sonha ter um imóvel, entendeu? Mas a irresponsabilidade do profissional leva muitas vezes a esses casos, entendeu? E tem vários outros. Eu trabalhei em 2 empresas, fui diretor de 2 empresas, que a gente recebeu uma série de devoluções, cancelamentos de imóveis. Não chegava nem a ser devolução, porque não chegava nem a receber. Quando ia chegando próximo... Ou seja, naquele planejamento da planta até a entrega, o cara tem que fazer um pagamento. Exatamente. E esse pagamento ele não conseguia. O cara perde tudo, Marcão? Não, tem multa, né? Tem a parte jurídica que limita, né, essas perdas. No entanto, sempre perde muito dinheiro. Perde. Porque é o seguinte, as pessoas, muitas vezes, que compram imóveis na planta, eles têm que pensar que é o seguinte, se você deixa um saldo devedor, esse saldo devedor vai sendo corrigido. Entendeu? E lá na frente, se você deixou 100, vai chegar lá na frente, vai ter 100 mais alguma coisa. E na ocasião, você vai ter que ter estrutura financeira para poder fazer o financiamento daquilo ali. Entendeu? Então, assim, quem tem condições financeiras boas, muitas vezes paga dentro da planta, entendeu? Mas a gente está falando de uma forma geral, né? Investimento em imóveis, já se tocou no assunto de uma pessoa que tem menos poder aquisitivo. Então, eu estou nessa linha. Então, a pessoa tem que ter muito cuidado quando compra imóvel na planta nessa questão. Okay? Senão o sonho vira um pesadelo. Exatamente. E muita gente virou. Para muita gente. Eu trabalhei em 2 empresas. Fui diretor da Rosa, fui diretor da Lorenz. E ambas, eu vi isso com muita frequência. Entendeu? Teve semanas, meses que voltavam vários contratos. Vários. E todas aquelas pessoas perderam dinheiro, cara. Porque você coloca, Marcão, o corretor desesperado por vender para resolver o problema dele, e que muitas vezes o cara está despreparado, acabou de entrar no mercado, louco para bater a meta do mês, então esse cara vai vender qualquer coisa. Sim. Tá? Ele não está preocupado na ponta, que lá é um sonho de uma pessoa que trabalhou a vida toda, que o sonho do brasileiro é ter uma casa própria. Isso é um negócio muito louco. É cultural isso. É cultural. É cultural. O sonho do brasileiro é ter uma casa própria. É um sonho assim. Sim. Como o brasileiro não tem condição, boa parte do brasileiro não tem casa. O déficit imobiliário ainda é alto no Brasil. Tendo um mercado imobiliário pujante aí durante muito tempo, o déficit imobiliário ainda é alto. Não, eu morei de aluguel durante muitos anos na minha vida. Sim. A gente foi o quê? A gente foi ter a nossa primeira casa, eu tinha o quê? 18? Eu tinha 18 anos de idade quando meus pais conseguiram ter a primeira casa. O Anderson, eu fui criado numa casa que não tinha laje. A casa era feita de telha Eternite. Entendeu? Quantas vezes eu e meu irmão mudávamos a cama de lugar, a beliche, porque estava gotejando na chuva. É isso. Entendeu? Então, assim, eu sei exatamente que isso. Mas pelo sonho do meu pai de ter a casa própria, ele comprou um terreno com a casa que a gente chamava de meia água. Sei nem se todo mundo sabe o que é isso, é antigo. Enfim, entendeu? Então, assim, é o sonho. E foi o meu também, e é o meu, entendeu? De todos. Hoje, graças a Deus, eu tenho minha casa, tenho até mais do que uma casa, entendeu? Mas, assim, eu tento passar isso pra minha filha. Marcão, você é rico, Marcão. Então, vem de caô pra cá, nós a gente já sabe. A gente já sabe, é só fazer cálculo aqui, meu povo. Ó, o cara que vende um imóvel de 10 milhões... Você bota aqui, ó, 5% sobre a venda,
Você que tá em casa sabe fazer o cálculo, entende que o cara é rico. Não, rapaz, mas é até interessante você tocar nesse assunto, porque muitas vezes as pessoas negligenciam justamente nisso aí. Porque você faz a conta, é um volume de dinheiro alto, eu não tenho dúvida. No entanto, o cara que não sabe fazer um planejamento, ele ganha esse dinheiro uma vez, e fica o resto do ano sem vender, divide por 12 para ver como é que já muda. É isso aí. E não somente isso, você tem imposto a pagar, você tem os custos se você tem uma empresa. Tem funcionário. Ainda que não tenha uma empresa, você sendo autônomo, você tem seus custos de trabalho, a não ser que você não faça investimento nenhum. Entendeu? Óbvio. Então, as pessoas confundem faturamento de ganho. E muito mais, assim, não entende o que é o lucro, o que não é, custo, etc. Então, as pessoas negligenciam bastante. Tem um monte de corretor hoje quebrado. Entendeu? Tem um monte de corretor quebrado. Tem mais corretor quebrado do que rico. Entendeu? São poucos corretores que são ricos, entendeu? E para chegar nessa riqueza, rapaz, é uma relação imensa. É uma relação imensa. Rapaz, eu já vendi estrume de boi para ganhar dinheiro, cara. Você sabe o que é isso? Você ser um garoto de 17 anos de idade, pô, sai na rua catando estrume, encher a bolsa, casa as sendas. E ainda assim, eu ia pro condomínio dos ricos, vendia o serviço de jardinagem, que eu cuidava do jardim da casa dos outros, ainda vendia o estrume pro cara, meu. Era venda casada. Entendeu? Então, assim, hoje as pessoas me veem realmente ganhando comissões nesse patamar aí, andando de carrão, morando bem, etc., viajando e tudo mais, mas não entendem a minha história. Sempre foi muito difícil. Ou seja, o plantio, né, cara? Essa jornada. Cara, as pessoas acham que tira um flash da tua vida de hoje. Então, pô, vê o Marcão no... Ainda mais agora, porque eu sou na geração que não tinha internet. Então, hoje você acaba se expondo mais, assim, entendeu? E as pessoas fazem um flash da tua vida e acreditam naquilo ali que você tá vendo, entendeu? Cara, um dia um cara me ligou e falou assim, irmão, tô precisando vender um pré-lançamento. Ok? Pré-lançamento. Eu tenho uma laje inteira com 6 imóveis aqui, que vai dar no total de 8 milhões. Precisaria que você me indicasse aí 2, 3 pessoas para me conversar. Né? Eu perguntei pro cara, eu falei assim, irmão, deixa eu fazer uma pergunta para você. Você tem cliente nesse patamar? Ele falou, não, cara, por isso que eu tô te ligando. Falei, então, irmão, olha só. O cara que faz esse tipo de investimento de 8 milhões, pelo menos é o que eu acredito, Marcão, você pode me corrigir se eu estiver errado, ele não tá procurando imóvel na LX. Tá, não. Ele não tá procurando... Ele tá olhando imóvel nesse... Alguém vai chegar até ele e, principalmente... vai ser alguém que ele já tem uma relação. Exato. Entendeu? Tem a confiança, tem uma relação e confia naquela pessoa. O cara que faz esse tipo de investimento já tem o próprio corretor dele. Tem. Ou um ou outro que não tem, assim, entendeu? Por um motivo qualquer, mas a maioria tem alguém de sua confiança. Marcão, mas mesmo o cara que não tem um fixo ali, que não é um cara do convívio dele, ele vai se conectar com algum amigo próximo, muito próximo, fala assim, irmão, quem é o seu corretor? Sim. Esse cara que faz investimentos de alto padrão, né, altíssimos investimentos, quem é o cara que te atende? É o João. Então esse cara já vem associado ao poder do outro. Então, eu vou te dizer o seguinte, muitas vezes o próprio cliente vai atrás desse profissional para ele assessorá-lo na operação. Aconteceu também, isso acontece comigo. Eu tenho um cliente que é presidente de uma das maiores empresas aqui do estado do Espírito Santo, uma vez me ligou, falou, olha, tem uma pessoa que tem interesse em comprar meu apartamento, o apartamento na época é um valor agregado muito alto, no Chácara Von Schilling, ok? Todo mundo sabe, ali na frente, 400 e poucos metros. Então, mas para quem está fora do Espírito Santo não tem ideia do que você está falando. A gente está falando de quantos milhões? 6, 7? Na ocasião, uns 6 milhões. 6 milhões, ok. Isso já tem uns 3, 4 anos. Ok, hoje valeu uns 8. Isso aí, 8 ou 9, dependendo do imóvel. Assim, da estrutura interna do imóvel, se ele está bem montado ou não. E ele falou assim, olha, e olha a coincidência. Ele falou assim, quando a pessoa procurou ele, falou assim, tem interesse em comprar seu imóvel? Ele virou e falou assim, não, tudo bem, vamos avaliar isso. Aí ele falou assim, mas eu tenho um imóvel para colocar no negócio.
Aí esse cliente virou pro outro e falou assim, eu posso colocar um corretor de minha confiança para avaliar o seu imóvel? Ele falou assim, pode. Aí falou o meu nome. Quando essa pessoa falou o meu nome, o outro cliente, que era médico, não é médico, virou para ele e disse, poxa, o Marcão é meu amigo pessoal. Inclusive, cuidei do braço dela aí, tem uma semana atrás que quebrou o braço, eu cuidei do braço dela. E aí eu fiz essa operação, a operação foi demorada por causa de documentação de imóvel e tudo, necessitava de um alto grau de confiança de ambas as partes para fazer uma operação dessa, um imóvel que precisava ser regularizado, a documentação, etc. Então, assim, a orientação nessa operação, assim, foi muito grandiosa, foi muito boa, foi muito de muito conhecimento, de muita troca de confiança, entendeu? Entre a gente, porque imagina, você comprou um imóvel de 6 milhões, entendeu? Precisando de documentação e etc. Se você não tiver uma boa orientação do profissional, você não faz e você não confia para comprar. Entendeu? Então foi uma operação de muito sucesso, feita com com a ajuda de muita gente. O próprio advogado do cliente vendedor colaborou bastante, se tornou até meu amigo, entendeu? Porque foi uma troca, entendeu? De experiências, né? Muito rica, entendeu? E a operação foi de sucesso, entendeu? E essas pessoas, sempre quando tem alguém para indicar, indica o Marcão, entendeu? A filha dessa... Ou seja, que já criou esse relacionamento, exatamente, foi construindo essa história. É isso aí, entendeu? Exatamente. E esse cara, pô, imagina, é um cara extremamente conceituado, um cara inteligente, um cara que tem conhecimento, tem tudo, e procurou um profissional com o mesmo gabarito, entendeu? Para poder... Inclusive, na operação, mesmo com o advogado presente, eu fiz orientações que eram até conflitantes ali na hora. Ele falou, pô, posso consultar meu advogado? Porque ele acha que deve fazer de outra forma. Eu falei assim, olha, eu estou seguro do que eu estou lhe falando, não tem problema nenhum, se trazer o advogado aqui para a gente conversar. E o advogado é de uma empresa grande aqui do estado, né? Tendo em vista que o cliente é o presidente na ocasião, e eu acho que até atualmente. E aí, ele, numa conversa, falou assim, olha, doutor, eu acho que a melhor forma para o nosso cliente aqui é fazer dessa forma, assim, assim, assim. E ele, pô, não, Marcão, não tinha visto dessa maneira. E isso realmente é muito melhor. Vamos fazer assim, entendeu? Então, na hora de ir embora, ele falou, pô, muito obrigado, Marcão, pela sua orientação. Então, pensa o nível de confiança que esse cliente adquire com um profissional desse. Depois ele comprou outro imóvel comigo, a filha dele comprou imóvel comigo. Ou seja, não é uma venda de uma vez. Não é, cara. É um investimento, entendeu? É um investimento, e é um investimento, inclusive, é um investimento de confiança, entendeu? Ele investiu nisso e tem um retorno, porque eu entreguei isso, entendeu? Porque na ocasião eu entreguei muito mais do que era esperado. Porque, pô, se você tem um advogado na empresa, né? Subentende-se que essa pessoa que esse cara entenda. adequada. E ele entende bem. Mas só que, cara, documentação de imóveis, ela é muito complexa. Muitas vezes a minha visão é diferente da dele, porque eu estou bastante enraizado nisso, estou há muito tempo, então, de repente, ele não teve essa percepção na ocasião. Trabalhei em empresas grandes, então tive uma experiência muito grande com relação a essa questão. Estudei também, obviamente, entendeu? Então, isso é importante. Tá nesse mundo o tempo todo, vendo tudo que está acontecendo nesse tempo. Há muito tempo. Exato. Já há muito tempo. Hoje, minha imobiliária tem 12 anos, entendeu? Fora o tempo que eu fui diretor dessas empresas, fui corretor, porque eu não comecei como diretor, comecei como corretor, cara. Então, eu entendo as angústias do corretor, entendeu? Entendo necessidade de vender, bater meta. Entendo tudo isso, cara. Só que a gente tem que crescer, tem que evoluir. Então, para evoluir, até do ponto que eu falei lá de vender estrumes, né, e vender serviço de jardinagem, e sacolé na praia, chegou um momento que eu entrei na faculdade novinho, eu tinha 17 anos, só que, na época, não conseguia pagar a faculdade. Depois de determinado momento, meu pai falou, eu não vou pagar para você, eu tive que interromper a faculdade no 5º período, e fui me formar depois de adulto, depois de 30 anos de idade. Voltei para a faculdade que eu sentia a necessidade de evolução, entendeu? Então, voltei para a faculdade, terminei, consegui resgatar as matérias que eu fiz no passado, e aí terminei minha faculdade de marketing, faltando 6 meses para terminar a faculdade, já entrei na pós-graduação na Fundação Getúlio Vargas, fiz 2 na sequência, entendeu? Então, assim, eu fui melhorar a minha capacidade técnica para poder atender melhor meus clientes. E evoluir
profissionalmente, como pessoa, enfim, tudo isso é importante. Você acredita que o conhecimento tem que estar o tempo todo sendo renovado, sendo adquirido, entendeu? A mente nunca se cansa de aprender. Isso. Você acredita que essa nossa origem é humilde, simples, Marcão? Eu também vim de uma família, de uma origem muito pobre. Nos faz ter mais empatia quando a gente pensa na pessoa que ainda não chegou lá? Lógico, cara. Porque... Você já esteve lá, né? Pois é. Você já esteve lá. Mas você, assim, não estou julgando ninguém. Não, lógico, não. Mas às vezes eu sinto isso no cara que já chegou lá. Ele esquece de onde ele saiu. Mas é o cara arrogante. Ele sempre foi, desde o início. Ele não mudou. Ele só piorou. Ou seja, ele continua mesmo. Ele já era arrogante quando ele. Já era assim e talvez fosse frustrado, fosse angustiado, fosse invejoso, entendeu? Então o cara não consegue ter esse tipo de sensibilidade. Entendeu? Ou seja, o importante para ele agora é vender, independente se ele está te vendendo uma casa no fim do mundo. E o cara pensa no dinheiro, mano. Todo mundo que pauta a sua vida no dinheiro, irmão, as relações são nesse sentido, entendeu? Então quando tira o dinheiro não tem mais nada. A vida da gente, cara, é um tripé, cara. É espiritual, e cada um tem a sua religião, respeito todas. Eu sou cristão, completamente devoto a Deus. Tem o profissional e tem o pessoal, cara. Então você tem que pensar nesses três. Então quando você olha para uma família que não tem um imóvel e você vai colocar, e a pessoa tem um sonho, tem um imóvel, aí tu vai colocar um imóvel ruim, um mau investimento na mão daquela pessoa, porque você quer o dinheiro dela, irmão, você não está pautando sua vida nesse tripé que eu pauto e vejo que todas as pessoas que agem dessa forma, elas têm sucesso natural, cara. O sucesso vem natural. Os resultados vêm de forma natural. Natural não significa sem luta, sem busca, sem evolução, sem determinação, sem angústia, sem tristeza, sem choro, sem suor. Entendeu? Isso é necessário. O processo, ele é doloroso. Mas, se você tem Deus no seu coração e acredita, tem fé e é um cara correto, tem caráter, porque caráter não está ligado à classe social. Entendeu? Muito pelo contrário. Entendeu? Tá ligado à pessoa, à tua origem, seus pais. Tem que honrar seus pais. Se você honra seu pai e sua mãe, já é um bom caminho. Entendeu? Para você ser esse profissional que tem empatia pelo outro. Entendeu? E muitas vezes, cara, você tem que se colocar assim no lugar do outro, cara. Será que é o melhor investimento? Tem hora que você tem que não vender. Eu já cansei de não ganhar dinheiro. Aí tu vai falar, pô, mas você é doido? Não, não sou doido. E muitas vezes precisando vender, cara. Precisando, com contas a pagar, como todos nós temos. No entanto, poxa, eu olhar para você e colocar um investimento na sua mão, que não é bom, só para atender a minha necessidade, não acho isso correto. Mas respeito quem faz. Mas eu nunca trilhei por esse caminho. E nem vou trilhar. Eu não tenho necessidade disso. Até porque, Marco, aquilo que você planta, você colhe. Exatamente. Entendeu? E outra, cara, o cara pode não crer, mas a lei da semeadura é para todo mundo, irmão. Sim. Cara, se você tá ali para ser um agente do bem na vida de uma pessoa, sim, sabe? E você pode dizer para ele, cara, vem para cá, ó, não vai para lá. Ah, mas eu quero então, mas aqui, ó, tem tudo isso daqui, ó. Eu vou deixar de ganhar uma comissão aqui até maior, cara. Mas eu tô te orientando você comprar esse aqui que é inferior, ó, que é mais barato. Por causa disso, é mais adequado, disso. É mais adequado para você. Você vai conseguir pagar. Então, esse cara ganha. Esse cara aqui, ó, vai ganhar menos comissão aqui agora, mas no futuro ele vai trilhar a outros caminhos. Sim. Uma coisa que eu falo aqui, Marcão, cara, o meu Instagram, a minha vida digital, não é para vender nada. É só para falar daquilo que eu creio. Daquilo que eu penso, daquilo que eu acho e pronto. Porque, Marcão, eu nunca dei conta de atender meus clientes. Do primeiro até hoje. Todos os meus clientes fazem parte de um network que eu fui construindo ao longo de 20 anos de trabalho. Um cara que indica outro cara, que indica outro cara, que indica outro cara e vai embora. Pois é. Agora, quando eu não penso nisso, e para o cara que o capixaba precisa aprender isso aqui, que capixaba, o estado do Espírito Santo é um ovo. Você se queimou aqui, já era.
Eu aprendi isso quando eu cheguei Queimou o do teu Rio de nome Janeiro. aqui, acabou. Eu aprendi isso aqui nos primeiros meses do Rio de Janeiro, quando eu cheguei do Rio de Janeiro antes. E aplico isso até hoje. Por isso que eu sou muito bem relacionado. Eu sei que eu sou bem relacionado. Porque, realmente, hoje, eu tenho acesso a qualquer pessoa no estado do Espírito Santo. Com 2 telefonemas, eu chego a essas pessoas. Muitas vezes até com 1, que eu posso ligar direto para a pessoa. Entendeu? Mas porque eu sempre respeitei, entendeu? Sempre respeitei esse tipo de posição, entendeu? De respeitar. De não se queimar. Não, lógico que não, cara. Quer ver uma coisa, cara, que eu lembro? Ó, isso aqui foi uma das coisas que é óbvio que na nossa caminhada já são o quê? 6, 7? É, por aí. Uns 7 anos já, né? Cara, eu lembro quando a minha filha estava nos Estados Unidos, antes da pandemia, né? Faltando ali 1 ano e pouco da pandemia, eu falei, Marcão, quero vender meu apartamento. Eu lembro. Lembra disso? Lógico, eu lembro. Falei, cara, quero vender meu... Você comprou comigo. Falei, cara, quero vender meu apartamento. Pô, cara, mas você comprou tem pouco? Falei, irmão, eu vou vender meu apartamento, vou pegar o dinheiro e vou embora para os Estados Unidos. Eu lembro dessa conversa. Vou vender. Marcão lutou 7 meses para vender o apartamento e tal, pronto. Até que chegou um dia que alguém bateu na porta e falou, quero comprar. Lembra disso? Com certeza. Eu falei com o Marcão, falei, irmão, então, cara, a gente desistiu de ir para os Estados Unidos. E, cara, a gente não vai mais vender o imóvel. Pensa, uma comissão de quê? Imóvel de 4 milhões? 4 milhões? Falei, cara, a gente não vai mais para os Estados Unidos, irmão. Mas se você quiser, lembra disso? Lógico que eu lembro. Eu pago sua comissão, porque é o seu trabalho. Qual foi sua resposta? De jeito algum. Esse é o meu trabalho. O meu trabalho só se concretiza quando a gente finaliza a venda. E, obviamente, tem um pós-venda, ok? No entanto, nesse caso, apenas a gente precisava assinar o contrato. Já que não assinou o contrato, não me sentiria confortável de receber dessa forma, até porque eu quero te manter como meu amigo, como meu cliente, e não é justo isso. Quantos imóveis eu comprei depois disso? Pô, eu vou ficar te entregando. Alguns imóveis. Muitos imóveis, graças a Deus. Então, qual o nome disso, cara? É o cara entender que nem sempre perder não é ganhar. Não, de forma alguma. Mas a maioria não pensa assim. Às vezes, irmão, você perde um pouquinho aqui, ó, para ganhar muito lá na frente. Com certeza. Porque o jogo do investimento, o jogo da prestação de serviço, o mundo financeiro é o jogo do longo prazo, irmão. Sim. Não é do curto prazo. O cara que tá pensando só no hoje é igual aquele cara assim, ó. Pô, tem dinheiro para mim viver, para mim me aposentar e viver a vida toda. Lembra dessa piada aí? Sei. Só que eu tenho que morrer segunda. Não tem esse negócio? Morrer rápido. Essa é a parada. Ou seja, é o cara que tá pensando no curto prazo. Não, cara, olha só. A minha pauta profissional sempre esteve da seguinte maneira: relacionamento. Um bom relacionamento. Uma vez eu ouvi de uma pessoa, assim, um cara, um ícone aqui do estado do Espírito Santo, já subiu montanhas que quase ninguém subiu, que é o Juarez Gustavo, excelente profissional, cara sensacional, hoje faz palestras, etc., que eu admiro bastante, por sinal, vou mandar um abraço para ele, se ele estiver me ouvindo, eu chegar até o ouvido dele. Eu trabalhei com ele e uma vez a gente estava conversando e ele falou assim, pô, Marcão, eu admiro muito você, como você usa a sua rede de relacionamento, você transita muito bem em todas as classes sociais, entendeu? Então, para você ver que eu não precisava falar nada, as pessoas percebem isso, entendeu? Assim como, hoje, desde que eu montei minha imobiliária, depois de um determinado momento da imobiliária, porque eu montei uma imobiliária sozinho, era eu e eu, se bem que eu tive um corretor que também hoje tem a imobiliária dele, teve sucesso, graças a Deus, significa que ele, né, teve uma boa escola também, assim como eu tive, com muita humildade. Inclusive, o Juarez me ensinou muito, é um cara que é importante para mim, na minha escalada, né, na minha história profissional. E ele falou isso, falou, pô, Marcão, eu admiro muito você, porque você transita muito bem nessas classes sociais e você consegue utilizar isso de uma forma muito inteligente, entendeu?
E aí a minha pauta sempre foi o seguinte, relacionamento. Tanto é que, atualmente, eu tenho uma equipe, tenho uma imobiliária, tenho uma equipe pequena, não é uma equipe muito grande, a gente tem 6 pessoas, e a gente divulga os imóveis, normal, e chegam muito telefonema, chega via internet, enfim, tem vários canais de captação de clientes, de leads e etc. Essa linguagem nova aí tá diferente, tá toda moderna, mas o fato é que faz captação de clientes. E eu não atendo nenhum deles. Quem atende é a equipe. Muitas vezes eu também anuncio no meu Instagram, etc. Eu pego esses clientes, passo para o meu corretor, na maioria das vezes, ok? Clientes aleatórios. Mas eu também vendo, eu atendo o cliente como corretor, ok? Como profissional, como especialista em investimento. E esses clientes todos vêm através de outros clientes, sempre indicação. Eu sempre recebo telefonemas, mensagens. Ei, Marcão, tudo bom? Quem me deu esse telefone foi fulano. Ah, Marcão, eu tô te ligando porque fulano indicou você. Ah, Marcão. E detalhe, são pessoas de alto nível. Entendeu? Não estou dizendo de rico, pobre, não estou falando de classe social, estou falando de pessoas de alto nível, pessoas inteligentes, pessoas que foram bem atendidas, pessoas que acreditam no meu trabalho, pessoas que estão colocando o seu nome em jogo, porque você indicar uma pessoa hoje é muito importante, entendeu? Até porque a gente vê aí muitas vezes profissionais que deram um tombo nos outros, enfim, tem essas coisas. Então, assim, eu fico muito feliz, fico lisonjeado por isso, porque eu, em tese, eu não preciso ir atrás do cliente. É lógico que eu vou, sim, eu sou um profissional ativo, eu preciso, sim, faço atividade na internet, ligo para os clientes, eu tenho uma rotina de trabalho baseado nisso também, ok? No entanto, as minhas vendas, elas são oriundas de clientes que são indicados por outros clientes, entendeu? Então, assim, dificilmente um cliente comprou comigo, ele vai ficar insatisfeito, ele vai ter comprado algo que não foi bom para ele, entendeu? Que ele não está satisfeito. Marcão, qual o percentual de vendas que vem desse mundo digital e o que vem que fecha, né? Vamos falar de fechamento. Qual o percentual desse que vem do mundo digital avulso e o percentual do network que já é sólido ali? Olha, na minha imobiliária, nesses últimos anos, a gente até começou a divulgar mais, trabalhar mais o mundo digital, ok? Coisa de 3, 4 anos para cá. Uns 5 anos para cá. No máximo 6. A gente começou a investir mais no mundo digital, porque realmente é necessário ter esse canal, principalmente para a equipe. Mas, ainda assim, ainda hoje, a gente tem um volume em torno de 80% do relacionamento, seja meu relacionamento, seja relacionamento do time, entendeu? Porque essas pessoas que são profissionais que trabalham comigo, todos eu conheço a história deles, nenhum veio assim por acaso, tá? E a única que veio mais recente veio indicado por um diretor de uma grande empresa aqui do estado, uma construtora, que ele cuida da parte comercial, que foi cria minha, que, igual a gente fala, eu coloquei ele no mercado imobiliário, dei oportunidade para ser coordenador, gerente, ele me acompanhou em todas as empresas que eu trabalhei, e hoje ele é diretor de uma construtora maravilhosa que, né, vende bem pra caramba, é uma das maiores sucessos aqui do estado hoje. Ele que me indicou essa pessoa, ia estar trabalhando comigo, e por coincidência, além dessa coincidência, a menina me falou que o marido dela é meu conhecido e tal, eu conheço o cara já há muitos anos. Olha, assim, a convergência do relacionamento. Então, e as outras pessoas, eu coloquei no mercado, eu que orientei, eu que sei da história deles e, consequentemente, entendo que eles são profissionais que possam estar ao meu lado, entendeu, Anderson? Então, isso realmente reforça muito esse percentual aí que eu te falei de 80-20 de relacionamento versus mundo digital ainda pra gente, que a gente precisa e tem muito espaço para crescer no mundo digital. Mas hoje, esse é o volume aí, o percentual da relação digital real, né? Cara, venda é relacionamento. Também não tenho dúvida disso. A galera do digital ainda não entendeu isso. A galera do digital quer aparecer. Número de views, estar na internet, número de seguidores. Mas ela esquece de descer a galera que está aqui
e transformar isso num relacionamento. Porque você só compra com quem você se relaciona. Sim. Você vê, ó, 20% apenas é de venda que vieram do digital. 80% são de relacionamento que você veio construindo ao longo da sua história, que a sua equipe veio construindo ao longo da sua história. E, cara, para mim, o Anderson, eu tenho algumas pessoas à minha volta que me ajudam em tomada de decisões. Algumas. Número 1 é o meu advogado. Número 1. Eu não tomo nenhuma atitude jurídica ou que vai envolver futuro de expansão de negócio ou uma startup sem conversar com o meu advogado. E graças a Deus a gente se entendeu muito bem, eu e meu amigo Rodolfo. Ó, meu advogado. E foi assim, de primeira. Ó, gostei do imóvel, cara. Gostei do imóvel. O Marcão falou, me explicou. Top, irmão, muito bom. Só um minutinho. Contrato. Manda o contrato pro meu advogado. Beleza? Sim. Segunda pessoa aqui, ó. O meu contábil. Esse cara vai me dizer se é bom comprar na pessoa física ou na jurídica. Se é bom manter o imóvel na pessoa jurídica, na pessoa física, ou se é interessante colocar na hold. Pois é. Se é interessante manter na hold no Brasil ou na hold no exterior. Sim. Ó o nível aqui, ó. Então eu tenho aqui advogado, eu tenho contábil, eu tenho aqui o meu psicólogo. Ó, olha só como é que é essa rede aqui, cara. Não, mas isso é importante. Porque esse cara aqui, que é o meu psicólogo, Marcão, vai dizer para mim se aquela compra é racional ou se é emocional. Isso aí. Tá entendendo? Sim. É emocional ou é... Depois eu tenho aqui, ó, o cara que é o meu corretor, que é o cara que eu faço investimento imobiliário. Quantas vezes eu já te liguei e falei, Marcão, você acha que esse imóvel aqui é bom para comprar? Onde nós estamos aqui foi um exemplo disso. Exato. Esse conjunto de salas que você cara, comprou. vale a pena ter a oportunidade. E não comprou comigo, né? Tem que ressaltar. Perdeu a comissão. Não, mas importante não era a comissão, importante é a orientação. Exato, mas é ter porque esse... era uma oportunidade, a sala estava do seu lado, estava com um corretor e você queria fazer esse investimento e estava na dúvida, e é normal você constar. Observa que não é nem sobre a grana. Eu pensei se eu daria informação ou não, te orientava ou não, porque eu não ia ganhar nada. Não tem essa. Inclusive, eu acho até interessante ressaltar que assim, essa boa transição e relacionamento que tem entre os profissionais que lhe atendem, isso é importante. Porque eu me entendo com o Rodolfo, me entendo com o seu contador e me entendo com o seu psicólogo. Quer queira, quer não, é uma relação que a gente está sempre buscando, nós, em te atender da melhor forma possível. Essa interseção ela é natural. Entendeu? Porque se o cara não tem, Marcão, essa retaguarda aqui, ó, sim, o maior erro do empreendedor, do cara que cresceu, é achar que ele entende tudo. Não tem como. Até porque, por exemplo, como eu citei o caso lá do advogado dessa empresa grande que eu comercializei, o cara é a área dele, advogado. No entanto, como eu trabalho com contratos há muito tempo, trabalhei em empresas grandes, aprendi bastante e tenho um nível bom de conhecimento, né, de contratos, a gente consegue realmente, numa conversa, numa discussão em busca de melhor atender nosso cliente. E ninguém tem assim o ego, entendeu? Inflado, que não possa ouvir ou um ou outro, entendeu? E tem que ser, Marcão. Tem que ser. Porque ó, eu tenho aqui do meu lado meu advogado, meu contador, meu psicólogo, meu corretor. Eu tenho aqui, ó, o cara que cuida da minha saúde. Sim. O cara cuida da minha saúde, para ver se eu tô bem, a saúde física. Às vezes você tá mal, cara. O cara que cuida do meu espiritual. Isso aí. Do meu espiritual, para mim, tá bem espiritualmente. É importante. É o tripé, cara. Ó, se não tem isso aqui, o cara vai tomar decisões erradas. Não, com certeza. O cara vai tomar decisões erradas, Marcão. E então, o que mais acontece no mercado imobiliário é
que todo mundo acha que entende no mercado imobiliário. É isso aí. Entendeu? O cara viu uma reportagem na internet, ouviu lá o especialista. Tudo bem, eu respeito. O influencer, né? Sim. Outro dia teve um caso interessante. O cara é engenheiro, um excelente cliente, entendeu? Comprou comigo e agora está vendendo o imóvel que ele morava comigo. E veio indicado por outro cliente. Olha que maravilha esse mundo de relacionamento, você sendo um profissional, né, qualificado e responsável. Tá? Ele me indicou esse cliente e aí ele foi e comprou o imóvel comigo no ano passado, imóvel valor agregado alto, na Praia do Canto, Joaquim Lírio. E aí fez a obra toda e depois pegou o imóvel dele e colocou à venda. Aí ele, Marcão, queria que você avaliasse. Falei, tranquilo, vou lá avaliar. Aí fui lá avaliar o imóvel dele. Aí avaliei o imóvel dele. Quando eu fiz a avaliação, ele virou para mim e disse, eu quero mais. Falei, olha, o negócio é o seguinte, a gente pode lhe atender colocando mais, porque o imóvel é seu. Mas a minha avaliação é essa. E acredito que você vai vender em torno desse valor. Ok? Ok. Aí ele foi, colocou o preço acima. Eu absorvi o imóvel dele, mas deixei claro, eu sou extremamente transparente e autêntico com meus clientes. Eu não minto para ele, não omito e nem acato sem ponderar e sem colocar a minha posição. Eu acho isso importante. E olha o que aconteceu. A gente colocou o imóvel dele à venda pelo preço que ele determinou. O cara é engenheiro. Ok? Foi lá, coloquei o imóvel à venda. E a proposta que veio dentro da minha avaliação. E não fui eu que manipulei proposta nem nada. A única proposta que veio oficialmente, tá escrito o cliente para comprar, veio dentro da minha avaliação e ele não aceitou, queria o preço que ele pediu. Moral da história, o imóvel ficou à venda, continua à venda, continua à venda, continua à venda. A minha exclusividade foi rompida porque acabou o tempo. Ele, Marcão, obrigado e tal. Eu falei, olha, por que não vendeu? Eu falei, por que não vendeu? Porque o preço está fora. As pessoas confundem. Não estou com pressa. Essa frase eu acho ela linda, mas não vai fazer ninguém comprar seu imóvel. Exato. Pelo preço que você quer. Exato. Tudo bem que você não está com pressa. Tá, e aí? Não vai vender. Você quer vender ou você quer brincar de vender o imóvel? Essa é a realidade. Não estou com pressa. Ok, mas não vai vender o imóvel pelo preço que você anuncia daqui 10 anos. Entendeu? Tudo bem. Talvez ele valorize. Tudo bem. Aí, obviamente, se você ficar com o imóvel anunciado há anos, o que vai acontecer é queimar o filme do seu imóvel. As pessoas vão achar até que ele está com algum problema, etc. Então, o imóvel tem que ser bem avaliado. E é avaliado pelo profissional. Quem é um profissional nessa área? É o corretor. Assim como quem avalia os seus exames é o médico. Exato. Assim como quem deve... Não é achismo, não. Né? Quando você vai construir qualquer coisa, precisa de um engenheiro. É o caso dele, eu até brinquei com ele. Aí, agora recente, ele voltou. Marcão, não vendeu meu imóvel e tal, eu queria rever com você. Falei, olha, não vendeu por causa do preço. O preço está fora. Você não respeitou a minha avaliação. E eu não estou sendo grosseiro com ele, estou sendo profissional. Exato. Eu falei, olha, fulano, você só vai vender seu imóvel se você aceitar a avaliação do profissional que você escolheu. Porque pergunta a você, se você tivesse sido contratado por mim para fazer um projeto de um prédio e eu chegasse lá, usasse o aço a menos do que você me propôs, o cimento a menos, ou a mais não sei o quê, não utilizasse o projeto que você fez, que você estudou, que você especializou nisso, o que você acha que a obra ia acontecer com a obra? Ele, não, Marcão, você tem razão. Ok, vamos fazer o preço que você está avaliando. Aí colocamos agora o preço. Tem 2 semanas, entendeu? E colocamos o imóvel agora à venda de novo e ainda me deu exclusividade de novo. Entendeu? Aonde que eu quero chegar? Quero chegar na seguinte conclusão. Rapaz, se você faz aquilo que eu falei no início, de você fazer uma avaliação do profissional que você quer trabalhar, referências, etc, se você identificou esse profissional, cara, confia nele. Confia nele. Entendeu? Confia nele, porque ele com certeza vai fazer um bom trabalho e vai vender seu imóvel.
entendeu? Ele não vai ficar brincando de vender imóvel, entendeu? Porque, não estou comprando, tudo bem, isso não vai fazer seu imóvel valorizar, porque você não está com pressa. A não ser que você queira vender seu imóvel daqui a 3 anos, 4 anos, entendeu? Porque aí sim, possivelmente pode chegar a valorização que você deseja, ou o preço que você deseja, entendeu? Cara, um dia eu fui comprar uma casa de praia em Guarapari, quando eu tava querendo ainda, sonhando em ter, o sonho, né? O sonho do brasileiro é ter uma casa, ter a casa de praia e ter a casa na montanha. Aí depois ele entende que... Ele entende que isso é loucura, né? Que você vai comprar e você não vai ir nunca. Mas, cara, na época eu tava comprando aqui numa casa de praia, eu fui na casa de um cara, cheguei lá, olhei a casa, achei a casa maravilhosa. E o preço estava acima. Falei, cara, eu gostei da sua casa, mas assim... Cara, eu analisei sua casa por dentro, por fora. Eu acho que ela tá muito acima. Eu te pago tanto. Uhum. E o cara falou, não, esse valor não serve. Porque aqui foi o lugar que a minha filha nasceu. Não, porque aqui, tá vendo essa piscina aqui? Essa piscina aqui foi o lugar que a minha filha aprendeu a nadar pela primeira vez. Aqui, ó, nessa churrasqueira, foi onde eu me reuni com os meus amigos pela primeira vez. É só emoção. Eu virei para ele e falei assim, filho, eu não compro emoções, eu compro imóveis. Eu não quero comprar as emoções que você tem. Sim. Eu só quero um imóvel. O valor emocional da sua casa vale até mais do que você está pedindo. Para ele. Mas eu não compro emoções. Eu compro imóveis. Eu invisto em imóveis. Eu não invisto em emoções. Isso aí. Então, irmão, o cara tá até hoje querendo vender a casa. Ele não vai vender nunca. Acho que não. Porque ninguém vai comprar a casa. Eu falei, irmão, até porque... Aí ele já pediu para me sair da casa dele. Eu falei, irmão, até porque essa piscina eu vou quebrar, porque eu não gostei dela, ela é muito pequena. E essa churrasqueira eu vou trocar, porque eu não gosto de churrasqueira, de carvão. Então você não serve para estar na minha casa, você pode ir embora. Eu falei, mas eu não vou poder mexer na casa depois de comprar? Não. Ou seja, ele não quer vender, irmão. Não quer nada. Ele não quer vender. Ele tem um apego emocional. Aí depois eu descobri por que o cara queria vender a casa. Por quê? Porque a filha foi brincar na piscina e ela quase morreu afogada. E a esposa estava mandando ele vender a casa. Ou seja, olha como a parada, irmão, às vezes é tão emocional e o corretor não identificou isso na hora de adquirir o imóvel. É porque o cara está pensando em quanto que ele vai ganhar. Não prestou atenção nisso. Então, olha como é que o emocional ali ele está aflorado e em cima. Se o corretor não for muito bom para identificar essas questões, ele faz com que o cliente perca tempo. Não, sem dúvida. O cliente perca tempo e o cara que está vendendo não vai vender porque foi mal avaliado, porque o valor do imóvel não é aquilo e está superfaturado. E às vezes o cliente fica com essa ilusão, entendeu? Às vezes o corretor até orienta, mas o cliente acha que vale e... Por isso que você vê um monte de imóvel aí demorando demais para vender, entendeu? Marcão, tem mais 1 milhão. No final, tinha uma pergunta que eu queria te fazer aqui, cara. Pode ficar tem um monte aqui, não, mas... Vamos marcar outro dia? Vamos, pô. Foi bom? Foi bom? Foi bom? Ótimo, sempre bom. Foi bom bate-papo? A gente vai aprender mais. Eu quero saber como é que é a vida emocional de vocês. É isso aí. Como é que é o cara que não vende 1 ano sem vender? Como é que ele fica? Como é que é o ambiente de trabalho da galera da corretagem? Não é fácil, não. Eu, graças a Deus, não tenho esse problema, tá? Desde que eu entrei no mercado imobiliário, eu sempre tive uma regularidade. Mas e o cara que chega e não consegue vender, Marcão? É difícil. É difícil. O cara chegou, porque imagina assim, ó. Tira o seu Cresce. Cresce é nacional? Tem Cresce nacional. Tira o seu Cresce. Mas ele é utilizado de acuerdo com o estado que você... Não, tudo bem, mas o cara fala assim, tira o seu Cresce, porque é um mercado que você fatura não sei quantos milhões. O imóvel que você vender, você vai ficar rico. Então esse cara, ele chega lá, irmão, falou, cara, vou explodir de vender, vou ganhar dinheiro. Porque aquele cara fica com essa ilusão e assim, corretagem é uma profissão igual às outras. Você precisa se dedicar, cara. Não tem esse negócio, eu trabalho com isso e vou fazer corretagem nas horas vagas. Cara, eu falo pro cara, não faz isso não, cara. Vai perder seu tempo.
entendeu? E fica queimando o profissional. Queimando a profissão, na verdade, entendeu? Uhum. É por isso que muitas vezes o cliente não valoriza o profissional, acha que todo mundo é igual. Eu já cansei de barrar com isso, entendeu? Mas eu me posiciono, cara, entendeu? Eu me posiciono. Eu não... Então, eu sou um profissional de qualidade. Eu vou te entregar o que todos os outros não entregam, entendeu? Ou, assim, a maioria não entrega. Entendeu? Então, é isso. Marcão, obrigado. Imagina, eu que agradeço aí o convite. Tamo junto. Você que tá em casa, obrigado por mais um dia nos assistindo, nos ouvindo. Tem muita pergunta para fazer para esse cara, mas já deu hora, senão eu vou ficar aqui até tarde. É isso aí. Obrigado e que Deus em Cristo Jesus te abençoe. Amém. Valeu. Valeu.